Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos trabalhar com um teminha um pouco polêmico, mas que eu abordei rapidamente em outros vídeos e diante de ter encontrado algumas matérias um pouco mais confiáveis a respeito do assunto, resolvi gravar um vídeo específico falando a respeito disso. Então, durante alguns vídeos onde eu mencionava de passagem a homossexualidade ou a homofobia, eu frequentemente mencionava uma questão que já é apresentada por Freud e também é muito explorada por Jung, que é o fato de projetarmos no outro o que é nosso. Ou seja, o sujeito homofóbico, na grande maioria dos casos, para não ser um pouco descuidado ao dizer todos, mas na imensa maioria dos casos, o sujeito homofóbico, ele no mínimo é bissexual. Então, no mínimo, ele sente atração sexual pelo mesmo sexo. Não podemos dizer que ele é homossexual se compreendermos homossexualidade como atração exclusivamente pelo mesmo sexo e não tendo atração pelo outro. Mas eu sempre menciono isso, é uma coisa que Freud já trazia, Jung também nos fala que projetamos nos outros os conteúdos nossos mal resolvidos. E agora eu encontrei recentemente numa busca na internet alguns links direcionando justamente para uma matéria que foi feita nos Estados Unidos alguns anos atrás e uma outra que o Caligares traduz. A matéria que foi feita, um artigo científico de um estudo realizado nos Estados Unidos, ele ainda está em inglês, então para quem não lê em inglês no original, ou pode pedir para alguém traduzir, ou então pode acessar uma matéria escrita por o jornal pelo Caligares, que é um grande psicanalista brasileiro. Então, nesse estudo realizado em uma universidade estadunidense, foi feita a seguinte questão: foram pegos alguns voluntários para a pesquisa. Esses voluntários foram entrevistados e a partir da entrevista se dividiram eles em dois grupos. Um grupo acabou ficando com 29 pessoas, se eu não me engano, e o outro com 30 e poucos participantes. Esses dois grupos foram divididos do seguinte modo: um grupo foi colocado os homens que não apresentaram, o grupo era exclusivamente masculino, apenas homens. Em um grupo foram selecionados os homens que não apresentaram nenhum sinal de homofobia, ou seja, que quando questionados diante de uma situação onde visse dois homens mantendo algum tipo de relacionamento, se beijando, se manifestando carinho um pelo outro, disseram que não tinham nenhum tipo de reação a isso, era indiferente, não fazia a menor diferença presenciar esse tipo de situação. E o outro grupo, um grupo que manifestou reações exacerbadas, que afirmou que tinha nojo, que não tolerava, que não podia acontecer esse tipo de coisa. Então foram divididos desse modo em dois grupos esses voluntários. E aí, após essa divisão, esses voluntários foram levados, cada um individualmente, para uma sala privada, sem outras pessoas junto, com um aparelho instalado no pênis deles. Então, cada um recebeu no seu pênis um aparelho que ficava conectado ao pênis e que era capaz de detectar sinais de excitação sexual. Lembrando que a excitação sexual para os homens, no caso as mulheres que estejam assistindo e não saibam disso, de maneira geral é uma reação quase que automática, é como a abertura e fechamento da pupila diante da incisão de luz. Então a maioria dos homens, quando se vê uma cena excitante ou se excita diante de algo, o pênis responde de maneira quase que automática, sem necessariamente um controle por parte do sujeito. É possível sim desenvolver controle, como na maioria das coisas que nós reagimos de maneira chamada de reação, não vou me recordar agora o nome, mas essa reação espontânea ela pode ser controlada a partir de técnicas, a partir de exercício. Mas de maneira geral as pessoas não controlam isso.
Então esses sujeitos nessa sala, cada um deles foi exposto a 3 tipos de filmes diferentes. Em um primeiro filme, todos eles foram expostos a um casal hétero mantendo relações sexuais, um homem e uma mulher transando. No momento em que eles foram expostos a esse vídeo, todos eles apresentaram sinais de excitação sexual. Ou seja, aqui já podemos entender que nenhum deles era isento de excitação sexual. Todos eles demonstraram excitação. Em um segundo momento, eles foram expostos a um vídeo de 2 mulheres mantendo relações sexuais. Igualmente, todos eles apresentaram excitação sexual diante das 2 mulheres mantendo relações sexuais. O que sabemos que não é tão incomum, a maioria dos homens aí sabe que há uma certa excitação por nossa parte de ver mulheres nuas mantendo algum tipo de relação. Enfim, não vem ao caso entrar em detalhes. Em um terceiro momento, foram apresentadas cenas nos vídeos de homens, exclusivamente homens, mantendo relações sexuais com outros homens. E nesse momento fica interessante. Aquele grupo de 20 e poucos participantes, 29 participantes, se não me engano, que afirmaram que eram indiferentes à questão de relacionamento entre homens, que tanto fazia, que não davam a mínima para isso, esse grupo não apresentou excitação sexual. Simplesmente permaneceu neutro, indiferente, assistiu aos vídeos e não manifestou reação de excitação sexual. Já o grupo de 30 e poucos participantes que afirmou que tinha desprezo, que tinha nojo, que não era normal pessoas se relacionarem, pessoas do mesmo sexo se relacionarem, todos, sem exceção, manifestaram excitação sexual diante do fato de verem 2 homens transando. Aqui a gente vê realmente de uma maneira mais científica, entre aspas, o que Freud e Jung sempre afirmaram. Aquele que manifesta reações exacerbadas diante da ação do outro está reagindo a algo que é seu, está reagindo a uma coisa que ele próprio sente, que é um conteúdo dele e não do outro. Essa pesquisa ela já tem um tempo, então é um pouco antiga já, mas não tão antiga assim também. Quem quiser ter acesso à pesquisa original em inglês, vai estar o link na descrição deste vídeo, e quem quiser acesso ao artigo que o Caligares escreve a respeito, também vai estar o link. Enfim, é isso, então uma pesquisa com um grupo inclusive bem razoável de integrantes, foram 60 e poucos participantes, então nos demonstrando realmente que se o homofóbico não pode ser classificado como homossexual porque sente excitação por o sexo oposto, portanto, minimamente ele pode ser classificado como bissexual. É isso, obrigado pela atenção durante esse vídeo e até um próximo.